Camisinhas, anéis, implantes e até adesivos. O mundo dos anticoncepcionais é muito maior do que você imagina. No programa de hoje, a ginecologista Érica Mantelli vai esclarecer as principais dúvidas sobre estes e outros métodos. Oi, Érica, seja bem-vinda ao Pimenta. Oi, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. A gente quer saber, dentre tantos métodos anticoncepcionais, como cada mulher escolhe o melhor para si. Um método pode ser ótimo para uma mulher e ser péssimo para outra. Isso vai depender do estilo de vida dela, se ela lembra de tomar ou não aquele método, se ela tem alguma intolerância a algum tipo de hormônio. Então, por isso que cada método é específico para cada mulher. Então, o médico que tem que indicar. Não pode ser amiga. Exatamente, amiga, vizinha, prima. Isso nunca dá certo. Érica, eu queria que você mostrasse pra gente os tipos de métodos anticoncepcionais que nós temos no mercado. Ah, claro. Então eu vou começar do mais simples para os métodos mais específicos, tá? Então o mais conhecido por todo mundo é a camisinha. E temos dois tipos, a camisinha feminina e a masculina. A camisinha feminina, ela é mais fininha. Para alguns homens que têm alguma sensibilidade ao látex, o material é diferente. Então, é melhor para o homem? Ele tem menos potencialidade de causar alguma alergia. E ela protege mais, porque o pênis com a camisinha ainda tem contato bastante com a vulva. Vou abrir um aqui, tá bom? Claro. Pra gente mostrar fazer a comparação. Alguns homens e algumas mulheres têm a sensibilidade ao látex, então acabam ficando com uma alergia e não conseguem usar. Aí fizeram a camisinha feminina porque ela tem essas duas pontas, essa parte fechada ela fica dentro da vagina e essa aqui, aberta, ela recobre a parte externa da vagina, da vulva. Então protege mais até contra algumas infecções, por exemplo, um HPV. Aí, como outros métodos, temos os anticoncepcionais orais, que são as pílulas. Eles são os mais usados pelas mulheres? Hoje em dia são os mais usados, sim. A cartela pode variar de tanto a dosagem e quanto ao tipo de hormônio entre si. Então existem pílulas só de progesterona, existem pílulas de progesterona e estrógeno. Você é a favor de interromper a menstruação com o uso de anticoncepcional? Depende do caso, sim. Então, para mulheres que têm cólica intensa, TPM muito forte ou um fluxo menstrual muito intenso, que acaba tendo hemorragia, levando até anemia, nesses casos, sim, suspender a menstruação vale muito a pena. Esse daqui é um anel vaginal. Isso. Ele é como se fosse um silicone, ele é bem maleável, ele contém hormônio, tanto estrógeno quanto progesterona. Ele é utilizado durante 3 semanas e depois a mulher retira, fica uma semana sem e nessa semana sem geralmente ocorre a menstruação. Outra opção que a gente tem, então, são os métodos injetáveis, que tanto quanto o anel, quanto a pílula oral, eles têm mais ou menos o mesmo hormônio, a mesma quantidade. A diferença é a via de administração. Então, quando a gente indica o injetado? Para aquelas mulheres que acabam esquecendo de tomar pílula, porque é importante falar que a pílula, o anticoncepcional oral, ele tem que ser tomado todos os dias no mesmo horário. Então, e é complicado, É complicado, quem não tem uma rotina. Outra opção que a gente tem também bastante válida é o implante ou o DIU. Os dois têm mais ou menos a mesma eficácia e a mesma proposta. Então, o implante é um bastão que ele é introduzido, que pode ser colocado, por exemplo, no braço, e ele vai liberando hormônio, por exemplo, até por 3 anos. Ele libera hormônio diariamente? Diariamente, a mesma dose de hormônio. E aí, depois de 3 anos, ele tem que ser trocado. E também temos o DIU, tá? Que ele pode ser medicado ou não medicado. Esse aqui é um exemplo de um DIU medicado, ou seja, esse bastãozinho aqui, ele contém hormônio, que também vai sendo liberado gradativamente durante 5 anos. Mas sempre lembrando que, independente do método de escolha, o preservativo ele tem que ser usado. Claro. Porque a gente fala da prevenção de uma gravidez desejada, mas tem que falar também da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Que previne uma doença, todos, né? Só a camisinha feminina ou a masculina que previne de alguma DST. O resto... Vendo, gente, não pode esquecer da camisinha. Tem que vestir o amiguinho, né? Tem que vestir. E quais são os piores... Não vou nem falar os maiores mitos, os piores mitos sobre métodos anticoncepcionais. Bom, uma das coisas que a gente escuta bastante, que as pessoas erram muito, é sobre o contraceptivo de emergência. Então, aquela pílula famosa para o dia seguinte. Então, tem muitas mulheres usando isso como um método anticoncepcional. E isso é bastante errado, porque a dosagem hormonal desse método ela é muito aumentada. Então, é realmente um contraceptivo de emergência. O que ela pode causar na mulher, caso ela seja usada com muita frequência? Isso. Além de ir perdendo a eficácia dela, conforme você vai usando muito repetidas vezes,
acontece que dá uma irregularidade menstrual muito grande. Aí ela pode sim ter ganho de peso, irregularidade menstrual, às vezes dificuldade para engravidar se ela tentar durante um período. Não causa infertilidade, mas causa uma irregularidade que pode levar a essa demora a mais para engravidar. Outra coisa também, por exemplo, o casal que usa o preservativo, às vezes eles começam a ter a relação com penetração sem o preservativo e o homem só coloca na hora que ele vai ejacular. Achando que não vai vir criança nenhuma no Isso mundo. É uma coisa bastante errada, porque durante todo o tempo da relação há liberação de esperma. Só que às vezes em microgotículas, que às vezes até invisível ao olho nu. E aí o homem acaba achando que só no final que ele vai ter ejaculação com saída de espermatozoide. E na verdade não, elas podem acabar engravidando mesmo assim. E depois de 9 meses você vê o resultado. Pois é, vem a barriguinha. Já que a gente tocou nesse assunto, e fazer sexo durante a menstruação achando que não vai ficar grávida nunca? É certeza também? Não. Seguro? Não é 100% seguro, por quê? Primeiro que existem mulheres que podem ter 2 ovulações no mês. Outra coisa, às vezes a mulher apresentou um sangramento e ela acha que aquilo é a menstruação. Quando na verdade pode ser às vezes alguma lesão no colo do útero, alguma inflamação que levou a esse sangramento. E ela achar que aquele sangramento é 100% menstruação e na verdade não ser. E tem muita gente que ainda usa a tabelinha? Hoje em dia tem melhorado muito, graças a Deus, porque as pessoas têm tido mais informação, mas infelizmente ainda tem algumas mulheres que acreditam que a tabelinha funciona. Então algumas mulheres acabam utilizando mesmo esse método, mas que é contraindicado por todos os médicos, porque primeiro que não protege de DST e também porque existe bastante risco de falha. O adesivo é seguro de verdade ou ele tem um risco de descolar? O adesivo ele é um método bastante utilizado, os fabricantes garantem a sua eficácia. Também ele é utilizado durante 3 semanas e depois fica uma semana sem. Sobre os métodos cirúrgicos, eles são bem seguros, são 100% seguros? Tem algum risco na hora da cirurgia ou não? Bom, o método cirúrgico a gente tem então a laqueadura tubária ou a vasectomia. Não existe método 100% seguro, mesmo sendo cirúrgico, porque pode ocorrer, por exemplo, na laqueadura, em que é cortada um fragmento da tuba uterina, pode ocorrer uma recanalização, ou seja, a tuba encontrar a parte que foi seccionada, se grudarem novamente e aí conseguir... É comum que isso aconteça? É bastante raro que isso aconteça, mas existe a porcentagem de 0,02%, por exemplo, disso acontecer. Érica, muito obrigada pela participação no programa. Ai, obrigada eu, que Você agradeço. tem algum site para falar pro pessoal? Tenho sim, é ericamantelli, com 2 lzi.com.br. Facebook também eu tiro bastante dúvida, que é uma página, que é doutora Érica Mantelli. E Instagram, @ericamantelli. Para você que está assistindo ao programa e descobriu tudo sobre métodos anticoncepcionais, fica aquela dica, use camisinha sempre. Até o próximo Apimenta!